nós vamos bater um papinho sobre Lean, que no Brasil é conhecido também como mentalidade enxuta. Como vocês viram, para toda a minha formação, boa parte da minha experiência profissional é no turismo. E, há 2 anos atrás, eu fui desafiada a integrar o, então, criado Programa de Encadeamento Produtivo. E aí eu passei a conhecer um pouquinho mais do mundo da indústria. E aí, nessa aproximação com a indústria, é que eu fui, enfim, ouvir falar sobre Lean. Né? Quando eu fui conhecer o Lean, para mim, parecia um negócio meio mágico. Sabe, tipo Watson, assim. A gente fala, cara, será que isso aí é verdade? Faz realmente tudo isso daí? Porque vocês vão ver que o Lean apresenta os resultados assim, magníficos, que dá até para duvidar realmente que seja um negócio assim tão prático, né, que exista realmente. Bom, sobre a nossa realidade, não preciso falar muito, todo mundo já sabe, estamos sofrendo há algum tempo isso, vamos passar alguns meses mais ainda nessa situação. E, como disse a professora Cristina, não adianta sentar, chorar, esperar passar, que isso não vai ajudar muito, nem o Sebrae, muito menos os nossos pequenos negócios, né? Então, o negócio é a gente fazer alguma coisa, certo? Produzir mais. Será que vai aqui? Não, não vai. Então, o negócio é a gente trabalhar a produtividade, não é isso que a gente falou tanto desde ontem? Né? Vamos produzir mais? Produtividade, pelo menos há um tempo atrás, era isso aí, não é isso? Vamos fazer mais? Vamos espremer os funcionários? E aí a gente vai conseguir obter alguma coisa melhor? Nos dias de hoje não dá, né? A gente tem ferramentas, tem algo muito melhor para apresentar e colocar isso como produtividade, como uma forma de melhorar a competitividade das nossas empresas, né? Pode parar aí para mim, por favor? Está acabando já, mas... E aí, a proposta que eu trago para vocês é isso, é a mentalidade enxuta, é o Lean. Tá? Esses são alguns dos resultados do que a gente vai conversar hoje. Eu vou apresentar um pouquinho só dos conceitos básicos do que é o Lean e falar um pouquinho de algumas empresas brasileiras de serviços, né, que aplicaram o Lean e obtiveram alguns desses resultados aí. Conseguiram diminuir em 25% do tempo médio a execução dos serviços, reduziram em menos da metade alguns processos que eles tinham, reduziram quase 4.000 horas ociosas e improdutivas, liberaram equipamentos para poder abrir novas lojas, né, e tem um plano de expansão, tempo de espera em mais de 1 hora, aumento de produtividade de 88%, redução em 96% de atividades que não agregam valor, né, principalmente no deslocamento. O Lean, na verdade, a gente trata ele como uma filosofia, né, como valores, mas a parte ali da manufatura enxuta, já é bem conhecida, né, ela é bastante tratada na indústria. Mas o Lean, por completo, na verdade, ele começa na parte do desenvolvimento do produto, dos processos, né? E é uma parte que já não é tão conhecida, embora lá na sua origem, onde ele nasceu, na produção Toyota, no sistema de produção Toyota, ele já seja incorporado. Né? Então, Toyota foi quem criou toda essa filosofia, que depois foi batizada por alguns outros estudiosos para o nome Lean. Toyota, pós-Segunda Guerra, né, Estados Unidos com uma realidade, Japão com outra, Estados Unidos numa realidade de indústria crescendo fortemente, né, diversas universidades, engenheiros produzindo, Ford, né, com uma indústria fortíssima, e com novos profissionais para poder trabalhar todo esse crescimento. Japão, destruído pelo pós-guerra, uma única universidade lá em Tóquio, pouquíssimos engenheiros, o pessoal não tinha muita referência, né, sobre indústria, e aí eles falaram, bom, mas aí a gente precisa fazer alguma coisa, né? Toyota ainda tinha, dentro do Japão, como concorrentes, a Honda e a Nissan, então os poucos engenheiros formados lá na Tokyo University ainda tinham que ser disputados com outras 2 montadoras de veículos, né? Então, o Toyoda, né, que era o dono da Toyota, foi até os Estados Unidos, aprendeu algumas coisas lá com as montadoras americanas, voltou e falou assim, pessoal, é assim,
vou ensinar vocês, mas o negócio é a gente começar a aprender conosco mesmos e buscar sempre a melhoria. Né? É um negócio também um pouco comum na filosofia oriental. Né? Eles sempre buscarem a perfeição, fazerem mais e aprenderem ali entre eles e compartilhar esse conhecimento e esse aprendizado. E assim foi. Tanto que chegou nos anos 80, né, época ali da qualidade, as montadoras japonesas, em especial a Toyota, já estavam batendo montadoras americanas. E aí os americanos começaram a ficar meio assim, como assim, né? Até umas décadas atrás eram eles que vinham aqui aprender com a gente, e hoje estão apanhando deles. Eles estão fazendo alguma coisa diferente. Temos que entender o quê. E alguns estudiosos do MIT, então, foram até o Japão tentar entender o que é que eles faziam. Em 1990, três deles, né? O James Womack, Daniel Jones e o Daniel Ruth, eles escreveram esse livro, A Máquina que Mudou o Mundo, né? E que explicava um pouquinho do que é essa lógica da produção Toyota. Tá baseada na filosofia, num pensamento de longo prazo, né? Dali, aqui, ó. Acho que não está funcionando esse laser direito, não. Essa filosofia vai embasar todos os processos que focam na eliminação do desperdício, né? Não pode haver perdas. Né? Funcionários e parceiros, sempre muito próximos, tem que haver um respeito muito grande com eles, um desafio de desenvolvê-los. Está todo mundo na mesma linha ali do aprendizado, estamos todos juntos. Né? E, no topo ali de tudo, a busca pela melhoria contínua e essa aprendizagem, né? Que eles chamaram de solução de problemas. E, em 96, eles continuaram estudando. Né? Aquilo foi em 90 que eles lançaram o livro, continuaram estudando. Em 96, aí eles já chegaram nesse outro conceito, que eles batizaram de nome Lean Thinking, e que se resume basicamente em resolver o problema completa e permanentemente, sempre com foco no valor ao cliente. Né? Então, é produzir só o necessário, quando é preciso e sem desperdício. Tá? Os estudiosos de Lean, os consultores, eles não gostam de trabalhar esse tipo de coisa da tabelinha, ali de comparar o tradicional com o Lean, mas facilita muito para quem está ouvindo falar nas primeiras vezes sobre o assunto. Né? Então, o que eu gostaria de destacar é que o Lean trabalha muito com equipes interdisciplinares, os dirigentes ensinam mesmo, naquela filosofia Toyota de ser de aprendizagem. Né? Eles facilitam o trabalho de toda a equipe. Busca pela perfeição, análise das causas. O Lean é o tempo inteiro perguntando, por quê? Por quê? Mas quando? É assim, mas vamos até achar a raiz da causa. Valorização da conquista da equipe, mais do que as conquistas individuais. Os fornecedores como parceiro e não como alguém que eu tenho do outro lado da mesa e vou ficar realmente numa disputa, sabe, como se fosse um inimigo, pelo melhor preço. Compartilhar informação, remover desperdícios, foco sempre no cliente, no valor que você quer gerar para ele, e orientado por processos, e não por especialidade. E aí o Lean tem um modelinho de transformação que eles fazem uma metáfora com uma casa. Começa sempre pelo telhado, né, que, como numa casa, é quem vai proteger os seus habitantes do sol, da chuva. Né? E quem vai proteger tudo isso daí no modelo Lean de transformação, obrigada, são os objetivos, metas e aspirações da empresa. Mas esse daqui não funciona, flechinha. Fico sem laser. E essa casa, então, é sustentada por 2 pilares. O primeiro deles são os processos, e o segundo, as capacidades para poder implementar todos esses processos. A base de tudo, o pensamento, a filosofia, os valores dessa empresa. Né? E, como o Lean é sempre perguntas, achar a raiz, a causa dos problemas, dali começam. Na parte de objetivos, metas e aspirações. Qual a razão de existência da empresa? Que problema do meu cliente, né, eu quero resolver? Qual é o propósito baseado no valor que eu quero entregar? Qual o valor criado para os clientes, sociedade, para os empregados? Na parte de processos, o que precisa ser feito e como eu posso melhorar? Capacidades.
quais são as necessárias, né? E como eu posso desenvolver pessoas, porque são elas quem vão desenvolver os processos, né? E ali, na parte mais do dia a dia, eu li os comportamentos necessários para poder atingir tudo isso, busca sempre na qualidade e sistemas de gestão. Né? Como eu falei para vocês, tudo no Lean está focado no valor que a gente quer entregar para esse cliente. Né? E, para eu poder saber como é que eu faço isso, primeiro eu vou mapear todos os meus processos do que eu quero fazer. Vou mapear os processos, buscando sempre o fluxo do valor, para ter certeza de que eu vou chegar lá e vou entregar o que o cliente precisa. Nesse mapeamento dos processos, eu vou focar quais são as atividades que agregam valor e diferenciar daquelas que não agregam valor. Existem atividades que não agregam valor, mas são necessárias para serem realizadas. Mas a ideia é que, como eu quero diminuir, eliminar os desperdícios, então eu vou trabalhar nessas atividades que não agregam valor, tirá-las de lá para que eu possa ter um melhor fluxo. Né? Dali, então, eu vou criar um fluxo contínuo. Na parte de produção, quando a gente fala principalmente da indústria, aí a gente começa a trabalhar com lotes, nivelamento, cadência, que alguns desses conceitos a gente consegue usar para serviços também, né? Depende do serviço que a gente está falando. Outro conceito importante no Lean é que todo o processo sempre vai ser a partir da demanda. Tá? Eu não vou ficar fazendo produção, lembra? Né? Eu só vou fazer o que é necessário, quando é necessário. Então, eu só vou demandar, vou fazer toda a produção a partir de uma demanda, né? De quando o cliente precisar, produção puxada. E, para fechar o ciclo, busca da perfeição. Você sempre tem algum ponto que eu vou poder melhorar no meio de todo esse processo. Maneiras de agregar mais valor para o cliente. E aí, os estudiosos também conseguiram mapear quais são os 7 desperdícios mais comuns, né? Independente do tipo de negócio que a gente está falando. Esperar. Que cliente aqui adora ficar esperando? Esperar para entrar no avião, esperar no consultório do médico, ou quando você vai deixar o carro na oficina. Esperar é desperdício total. Valorização do tempo do cliente. Ele não está lá para ficar esperando, ele quer o problema dele resolvido. Defeito, não tem desperdício pior, né? Retrabalho total. Transporte de materiais ou produtos que não agregam valor, que não são necessários. Da mesma forma, movimentação desnecessária das pessoas na hora que você está executando o serviço. Excesso de estoque, porque estoque ocupa espaço, né? É capital parado, então desperdício. Excesso de produção, que também vai acabar gerando excesso de estoque, né? E um super ou mau processamento, que também é considerado como total desperdício. Alguns consultores ainda colocam um 8º desperdício, né? Mas isso não é mapeado oficialmente, que seria o desperdício de funcionários, das ideias, do trabalho deles, né? Dessas sugestões de melhoria. Mas, enfim, vou ficar só nos sets oficiais aqui. E, para que isso tudo aconteça, existe um conjunto de ferramentas, né, bastante utilizados. Vários de vocês já devem ter ouvido falar de algumas que são mais conhecidas, como o 5S, né, o Just in Time, e outras, né, principalmente na área de qualidade, né, que eu não vou entrar muito em detalhes porque não é o caso daqui. Mesmo porque as ferramentas são só o apoio. O importante do Lean é implementar a filosofia, né, essa ideia do fluxo contínuo, da produção puxada, né? E, enfim, essas ferramentas estão ali à disposição. E aí, o que eu queria agora mostrar para vocês é um pouquinho como é que acontece isso na vida real, porque, por enquanto, ainda está muito solto, né, essa ideia do que é criar um fluxo contínuo, como é que eu faço essa demanda puxada, principalmente quando eu estou falando em serviços, né? Estou falando na indústria, é fácil, mas nos serviços é um pouquinho mais complicado. Mas a gente já tem casos disso aplicados aqui no Brasil. Não são muitos, mas a gente tem, é isso que eu queria apresentar um pouquinho para vocês. O primeiro é de uma empresa que trabalha na área de propaganda, de produção de material. A Visual Propaganda foi fundada em 2008, com a finalidade de atender o mercado de comunicação visual. Com o crescimento de nossa demanda, sentimos a necessidade de adequação e atualização
e investimentos em equipamento e qualificação dos nossos profissionais. Hoje, a Visual Propaganda conta com o que há de mais moderno em equipamentos para comunicação visual e mão de obra qualificada, com uma vasta cartela de clientes valorizando segurança, saúde e meio ambiente. A chegada do Sebrae até a empresa se deu a partir do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, oferecido pela Gerdau. Após a primeira visita, o diagnóstico: desorganização e falta de procedimento, setores mal divididos, layout desapropriado para os equipamentos, grande desperdício e alto nível de resíduos gerados. A Visual Propaganda ingressava na Academia Lean de fora para dentro. As mudanças começaram a acontecer. A elaboração da fachada foi o primeiro passo. A partir daí, a reorganização do espaço de trabalho. Gerência, administração e setor comercial, que antes funcionavam em um só local, ganharam cada um seu espaço. As salas de impressão, anteriormente distintas, se unificaram, reduzindo 86% de NVAA e dando espaço a uma nova sala de gerência e reuniões. O almoxarifado foi transferido para a área de produção, dando lugar a uma sala de criação de arte e outra para o setor financeiro. Com a limpeza e reforma da serralheria, eliminaram-se riscos de acidentes e as instalações elétricas foram padronizadas. 116 metros quadrados de área foram otimizados. Através da elaboração de um novo modelo de ordem de serviço, 84% de geração de refúgio e 77% de retrabalho foram reduzidos. Com a nova estrutura e com a mudança da cultura organizacional, a Visual Propaganda atingiu 86% de pontuação no programa 5S. A produtividade aumentou em 20%. O Sebrae, hoje, é para a Visual Propaganda um elo entre a dedicação e o sucesso. Deu para captar um pouquinho da ideia? Tenho mais 6 casos ainda para apresentar, de 3 segmentos, considerados prioritários aqui pelo Nacional, fazem parte, né, das carteiras que a gente tem. Né? O primeiro deles é na alimentação fora do lar. Manu? Cadê a Manuela? Ai, que bom! Não, mas depois eu converso com a Manu. Esse aqui é o caso da... Não, como é? Caso da Casa do Mamão. Casa do Mamão é esse restaurante, lanchonete, ele fica na rodovia Dutra, ali no sentido Rio de Janeiro, em Piraí. E eles oferecem buffet, refeições, né, como buffet, almoço e janta. Né? E eles estavam com um problema sério, que acho que quase ninguém aqui que frequenta restaurante já teve esse problema. A hora que você vai se servir no buffet, dali a pouco acabou a comida ou está acabando a comida. Aí alguém dos funcionários vai lá na cozinha pedir a reposição. Aí que a cozinha vai se mexer para produzir a reposição. E até ali, a hora que você vai ver, já acabou quase toda a comida, você vai ter que procurar outro lugar para comer e tudo mais. Problema, né? O que os consultores em Lean fizeram? Essa consultoria aqui foi dada pela ICE, que é lá de Minas Gerais, né? Também no programa do Sebrae, Academia Lean. Primeira coisa que eles fizeram, mapear os processos, certo? Mapearam quanto tempo demora para preparar saladas, legumes, guarnições, carnes e as massas. Né? Viram ali quanto que é cada um. Depois mapearam de forma um pouco mais macro. Né? Quanto tempo leva a reposição? Tempo de preparo, abastecimento. Viram que o gargalo está basicamente na parte do tempo de preparo. Né? E aí estudaram também, cada barrinha ali daquele último ali é um funcionário. Viram o quanto que cada funcionário trabalhava. Tinha funcionário que trabalhava muito, tem outros que não faziam muita coisa. E aí é horrível, né? Como é que você faz assim? Vai sobrecarregar mais ainda os que já estão trabalhando muito? O Lean vai buscar também essa coisa do nivelamento, da cadência. E aí, o que eles fizeram? Em primeiro lugar, vamos facilitar a produção dos alimentos, do preparo. Então, não vamos ter que abrir as embalagens, né, para ver o quanto falta.
Vamos deixar tudo padronizado, tudo facilitado para poder acessar os alimentos para o preparo, né? Vamos organizar essas panelas, porque senão até eu ficar achando qual é o tamanho certo, né, adequado para a preparação de cada um dos alimentos. Vamos deixar tudo fácil. Vamos sequenciar os equipamentos de maneira que eu consiga criar um fluxo, e aí a produção acaba ficando mais rápida, né? E trabalhar sempre de forma organizada e limpa. Viram até que trocou ali o piso, né? Porque o piso já estava horrível. O que eles ganham? Ah, e teve o mais importante. Montaram cardápios padronizados. Então, aquele verdinho ali, que diz domingo, tem um para cada dia da semana. Ele diz que horas que tem que começar o preparo de cada um dos alimentos, o que é que cada funcionário tem que fazer. Porque aí, dessa forma, eu consigo deixar tudo preparado na hora de servir a refeição, tudo que eu pude fazer antes de preparo, já está tudo pronto. Não tenho atrasos na hora da entrega. Então, eu consigo entregar o que o cliente realmente quer, que é a comida ali na hora, de forma que tem que acontecer, né? Eu entrego o valor esperado pelo cliente. Final, resumo da história, de uma média de 350 refeições que eles conseguiam oferecer por dia, passaram para 450. Então, isso impactou diretamente no faturamento e tudo mais, além da satisfação dos próprios usuários ali do restaurante, né? Uma pesquisa de satisfação ficou apontado isso. Próximo exemplo também é lá da alimentação fora do lar. Esse aqui é uma lanchonete, que foi feita por uma outra consultoria que não foi pelo Sebrae, né? Eles estavam com um problema, basicamente, de satisfação dos clientes, porque assim, o lanche que vinha, né, o sanduíche, batatinha, bebida, era entregue sempre de forma incompleta. Primeiro chegava a batatinha, a bebida, depois chegava o sanduíche, ou às vezes faltava batatinha, ou, enfim, todo mundo já teve algum caso desses daí assim, né? E a batatinha, muitas vezes, quando vinha murcha, ou vinha fria, ou vinha quente demais. Precisava melhorar isso. Os clientes não estavam felizes, né? E aí, os consultores, quando foram olhar internamente os processos, aí eles foram ver que o operador 1 fazia carne. Aí ele tinha que ir até o operador 2, que montava o sanduíche, aí ele voltava para o posto de trabalho dele. Por outro lado, o cara da batatinha, ele fazia batatinha e entregava para o cara que montava a bandeja. Aí ele voltava para o posto dele, mas aí estava na hora de preparar a bebida. Aí ele vinha, preparava a bebida e voltava para o cara da bandeja. Enquanto isso, o cara do sanduíche terminou de montar o sanduíche e passava para o cara da bandeja, que passava para o garçom, que ia levar isso para o cliente. Esse diagrama aqui, ele é conhecido como diagrama espaguete, né? E é muito comum no Lean também, para a gente entender a questão lá dos deslocamentos, que era um dos desperdícios. Esse espaguete aqui está bem pobrinho, quase não tem nada, porque eu também estou falando de 4 pessoas só. Mas a gente tem casos de diagrama que é um espaguete mesmo, sabe? É bem confuso, e aí a gente tem certeza absoluta de que tem deslocamento desnecessário. Para que precisa ir tanto para cima e para baixo, né? Tem casos de hospitais, que não é o que eu vou mostrar hoje aqui, mas que aí você tem que mudar o paciente de andar o tempo inteiro, os enfermeiros e médicos que ficam andando para cá e para lá. Tudo isso é desperdício, porque se eles conseguissem criar esse fluxo contínuo, o médico ganha tempo, né? O enfermeiro consegue fazer mais atendimentos, o paciente também vai ter mais tempo de atendimento, melhor para todo mundo, né? Enfim, voltando aqui à lanchonete. O que eles fizeram? Reorganizaram os equipamentos de forma que eu conseguisse criar um fluxo contínuo. O cara da carne continua lá em cima, não vai, fazendo a carne, entregando para o cara que monta o sanduíche e volta para o posto dele. Só que agora eu não tenho 2 pessoas ali no balcão, o que monta o sanduíche e o que monta a bandeja. Vou ficar com um só. Ele vai ter que melhorar a produtividade dele. Vai montar o sanduíche e a bandeja. O da batatinha continua fazendo o que ele fazia, a batatinha e a bebida, só que fica um do lado do outro. Então, ele não tem que ficar cruzando toda a cozinha, demorando, correndo risco de cair, de perder os alimentos. Então, ele produz a batatinha, produz o suco, já entrega para o da bandeja e já entrega. Ganharam produtividade nisso.
Na verdade, eles reduziram 85% das atividades que não agregavam valor, como, por exemplo, ficar circulando pela cozinha, né? Eliminaram 100% das reclamações referentes ao combo, né, que vinha todo despadronizado, ou frio, ou quente demais, e tiveram um aumento de produtividade em 88%, né, e com a eliminação de um operador, que, nesse caso, na filosofia Lean, eu não vou mandar ninguém embora, eu tenho respeito aos funcionários, então eu estou incorporando essa pessoa numa atividade que agrega mais valor, que, no caso, foi o serviço ao cliente, ali, um garçom. Então, consegui melhorar duplamente. Mudando de segmento agora, serviços automotivos. Luiz Cláudios. Também não está aí, mas eu vou falar do mesmo jeito, tá? Essa oficina, ela é de Belo Horizonte, ela é especializada em funilaria e pintura, e o problema dela era basicamente com essa questão de deslocamentos, né, questão de riscos, porque eles mexem com produtos químicos, né, e tinham muito também essa parte de carroceria, tudo isso daí, que atrapalhava o caminho deles. Bom, fizeram 5S, uma boa limpeza ali, sumiram com algumas coisas, a área de trabalho deles tinha 2 andares, eles mudaram algumas coisas ali e, com isso, conseguiram diminuir a movimentação interna, que antes necessitava de 6 colaboradores para fazer essa manobra umas 4 vezes ao mês, e o que totalizava, na verdade, quase 600 horas por ano, né, de desperdício só de ficar arrumando carroceria, coisa que vai para o ferro velho, né, e para cá e para lá. Com outras ações, eles conseguiram reduzir 96% das atividades que não agregavam valor. Com outras atividades simples, como simplesmente mexer no horário de almoço dos funcionários, eu dividi em grupos, né, e diminuir as horas ociosas que eu tinha em 50%. Né? No total, eu consegui ganhar um aumento de produtividade de 17%. No caso deles, isso significa atender um carro a mais por dia. Um carro a mais por dia, faturamento a mais por dia. Né? Esse aqui é o caso da Garra Pneus, que recebeu consultoria do Lean Institute Brasil, né, também lá de Minas Gerais. As empresas de Minas estão indo bem com o Lean. Né? Eles conseguiram, aplicando o Lean, basicamente o negócio deles também era mais nessa questão de deslocamento, né? Eles repensaram as formas de atendimento, conseguiram reduzir o tempo de atendimento, liberaram equipamentos, né, de 6 elevadores, passaram para só 2. Com esses 4 que sobraram, estão abrindo 2 lojas novas, conseguiram diminuir o custo também de abertura de lojas, né, movimentando ali, trabalhando, refazendo todos os processos que eles tinham. Vocês podem ver que o número de atendimentos não variou muito, né? Principalmente aqui junho, julho. Mas a hora que a gente fala em faturamento, olha lá o segundo gráfico, junho, julho. Aumentou muito. Tudo isso devido só a uma reorganização dos processos e do fluxo e do que eles se propunham de entregar para o cliente. Quem vai contar melhor isso daí é o próprio pessoal da Garra. Hoje eu vim para poder falar um pouquinho do nosso novo processo de atendimento na Garra Pneus, onde foi modificado o sistema de serviço feito para o cliente. Antigamente nós tínhamos no atendimento 6 elevadores e hoje em dia a gente colocou 2 elevadores onde está sendo feito um serviço mais rápido. Antigamente entregava o carro para o cliente com 2 horas a 2 horas e 10 minutos. Hoje em dia, na última medição que a gente fez, a gente está conseguindo entregar o carro com 1 hora e meia. E a tendência é que a gente consiga entregar esse carro com 1 hora. Isso aumenta a satisfação do cliente no serviço e a qualidade do atendimento também na Garra Pneus. Reparem que tudo é bem limpo, tudo bem visual, independente de eu estar falando do restaurante, de uma oficina mecânica. Haviam dificuldades para a manobra dos veículos devido ao grande fluxo de veículos. Agora são 3, são 1 elevador emergencial e 2 elevadores para serviço rápido, ou seja, troca de pneus, balanceamento e alinhamento. Antes havia necessidade de deslocar funcionários, mecânicos para fazer essa manobra, hoje não precisa mais.
A distância de deslocamento do funcionário até o veículo diminuiu também, com algumas mudanças de posicionamentos das máquinas, dos elevadores, conseguimos melhorar isso também. E o processo já quase concluído, vimos bastante melhoras. Bom, para ser sincero, quando eu voltei para a loja e vi esse processo novo, eu fiquei louco, achei que não ia dar certo. Fiquei imaginando, como é que você tem 6 elevadores na loja, de repente tem 2 e o serviço vai ficar mais rápido. Mas depois que a equipe ficou sincronizada, todo mundo certinho, é incrível. Então, assim, funciona mesmo. Os meninos trabalham em equipe, não ficam um para cada lado mais. Agora, os meninos ficou até mais unidos, que é um ajudando o outro. Os meninos estão totalmente certo, vamos falar assim. Eu acho que ficou bacana. Pode considerar que está dando certo mesmo. Bacana. É isso aí. Trabalho em equipe, interdisciplinaridade. E a gente insiste nessa coisa da filosofia, porque é isso, não adianta alguns funcionários comprarem a ideia, tem que partir da liderança, tem que estar todo mundo na mesma sintonia, cultura organizacional, né? Que nem a professora Eda falou agora há pouco. Saúde, Leia. Esses são os exemplos brasileiros, a gente tem alguns exemplos estrangeiros que são muito mais impactantes e que a gente vai falar um pouquinho mais numa videoconferência que eu e a Leia estamos preparando aí para o final de abril. Né? Já posso convidar todo mundo, Leia? 26? Dia 26 de abril, das 15 às 17h30, vamos falar especificamente de Lean e saúde, vamos dar uns exemplos bem mais bacanas ainda. Esse daqui é num hospital lá de Barbacena, também lá de Minas, que implementou Lean no setor de oncologia. Eles estavam com um problema que era um longo tempo de início um longo tempo para o início da infusão no tratamento do paciente no setor de quimioterapia, né? Porque eles esperavam o paciente chegar para dali preparar tudo que ele precisava, né? A quantidade, a dosagem e tudo mais. E isso fazia com que ele tivesse que esperar mais de 2 horas para poder começar o tratamento, né? Isso é horrível. Imagina, a pessoa já está indo lá para algo que já não é tão agradável, né? Para um tratamento forte, ainda ter que ficar todo esse tempo de espera, mais o tempo do tratamento. Então, com os novos processos, eles conseguiram reduzir o tempo de início da infusão de quase 3 horas para 1h20. Né? Por quê? Eles passaram a enviar as prescrições para a farmácia com 24 horas de antecedência, conseguiram reduzir 60 minutos do processo de antecipação dos fluxos de pré-manipulação e separação dos medicamentos, né? E, com isso, ganharam um aumento de satisfação dos próprios clientes. O que eles fizeram ali na saúde foi mais ou menos na linha do que eles fizeram lá na Casa do Mamão. Né? Tudo que eles podiam fazer de preparo, né, antes do cliente chegar, eles fizeram. Tudo isso para poder ganhar tempo. Tudo que eles podiam eliminar de desperdícios, de atividades que não agregavam valor, eliminaram para poder ganhar espaço. Né? Essa outra empresa aqui, ela faz planejamento dos procedimentos cirúrgicos. Né? Eles estavam com problemas porque os médicos adoram, né, ficar preenchendo essas fichinhas, essas coisas burocráticas, então eles preenchiam. E aí, a hora que ia para a autorização dos planos de saúde, voltavam vários, porque estava faltando informação, porque a informação estava inconsistente. E aí eles tinham que desmarcar cirurgias. Isso é um grande problema para eles, né? Porque às vezes você está com a cirurgia preparada, não pode cancelar porque não foi autorizado pelo plano de saúde. Então, eles mapearam todos os processos, criaram, então, o fluxo contínuo disso daí, e aí, com isso, conseguiram diminuir o processo de autorização de guias, que demorava 7 dias para 3 dias, né? Assim como diminuir a questão das guias incompletas, né? De 5 para 2, e aí diminuiu o atraso das autorizações. Com isso, também a permanência desses pacientes também reduziu bastante. Então, você liberando leito, você consegue atender mais pacientes, aumenta o faturamento da empresa. O que eu queria mostrar para vocês era que a gente está falando desde comida, da batatinha frita, até um procedimento cirúrgico. Né? Eu consigo, na verdade, em serviços, por mais que lá no início tivesse um pouco difícil da gente conseguir visualizar o que é que eu posso fazer com o Lean,
Isso porque eu estou dando exemplos, na maioria todas aqui, são na parte da produção. Se eu conseguir trabalhar o Lean no desenvolvimento dos produtos, dos conceitos, do que eu vou oferecer de serviços, a gente consegue potencializar muito mais, né, a aplicação do Lean. E hoje, aqui no Sebrae, o que a gente tem? A UIT, aqui do Nacional, desenvolveu uma solução cujo piloto foi finalizado mês passado, e agora a gente está finalizando toda essa parte da solução para poder ter o repasse, e essa solução vai ser disponibilizada via Sebrae Tech, né? Por enquanto está com esse nome, o Paradigma Lean para as pequenas empresas, mas a gente vai colocar algo melhor, tá? Mas ele foi feito por demanda da unidade da indústria, né? Mas a gente já colocou ali serviços como muito interessado, demandante dessa solução, e por ela ter essa flexibilidade, porque ela está muito mais baseada na filosofia do que em ferramentas, a gente consegue aplicar essa solução que a OIT está desenvolvendo. Outra questão é o programa Academia Lean, que está sendo feito lá pelo Sebrae Minas, né, junto com o ICE, que é o Instituto de Competências Empresariais, da qual veio vários desses casos aqui, tem outros tantos mais, para quem quiser, de vários outros segmentos. E o Sebrae também está junto com o MIDIC, num programa que foi lançado recentemente, que chama Brasil Mais Produtivo, que o foco são as indústrias, APLs da indústria, mas que também acabam atendendo alguns serviços de apoio à indústria, né? E é isso. Eu deixo aqui o desafio para vocês, né, de aplicar o Lean nos serviços, nos segmentos, como é que a gente incorpora isso para os pequenos negócios, nas nossas atividades, por que não que a gente colocar, né, aplicar o Lean no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, e aí tem uma tirinha que exemplifica bem o que é a filosofia Lean, né? Desperdício, né? O copo tá meio cheio, tá meio vazio? O pessoal do Lean não, pergunta assim, mas por que o copo é o dobro do tamanho do que precisava? Desperdício. Né? É isso aí. Obrigada.